Prepare-se para a nova economia impulsionada pela transformação digital e pelo compromisso com a crise climática. A trilha Inovação e Empreendedorismo de Impacto do Advanced MBA da FIA Business School é a escolha certa para quem quer liderar ações e projetos de impacto positivo. Inovação, empreendedorismo e sustentabilidade convergem como pilares que moldarão o futuro das organizações. Se você quer se sobressair num cenário competitivo, atendendo às demandas emergentes das organizações, não deixe escapar a oportunidade de impulsionar sua carreira ou concretizar novos empreendimentos. É o momento de trilhar um caminho que une sucesso profissional e impacto virtuoso. Tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas, todo mundo esteja bem. Que legal ter vocês aqui essa noite. Eu trabalho na FIA, sou professor aqui e trabalho na coordenação desse curso que estava apresentado para vocês, que é o MBA, o Advanced MBA, Inovação e Empreendedorismo de Impacto. E a gente aqui, dentro dessa trilha do MBA, a gente trata de temas de ponta, do estado da arte aí, do conhecimento, e um deles é esse tema de hoje aí da inteligência artificial, né? Como inovar, né? Inovação nessa era da IA. E será que a IA, a inteligência artificial, vai substituir o seu trabalho, o seu emprego? A ideia é que vocês participem desse evento aqui, que vai falar muito da inteligência artificial. A gente tem gente que está muito antenada, gente que não está tão antenada, e a ideia é, então, discutir esse tema de ponta. E quem a gente convidou para vir aqui, que gentilmente cedeu o seu tempo para discutir esse tema com vocês, é o professor Alexandre Del Rey, que é um dos professores dessa trilha do Advanced MBA, do Inovação e Empreendedorismo de Impacto. Normalmente tem trabalhado os temas de transformação digital, de tecnologia, tudo isso associado a essas grandes inovações disruptivas aí, ou tecnologias, né, que vêm fazer disrupção na nossa vida. E o professor Alexandre Del Rey, ele é professor da FIA, principalmente no MBA, né, nos MBAs aqui da casa, e também é o fundador da i2AI. Então, a gente vai saber um pouquinho mais desse trabalho também na conversa de hoje. E também, claro, a gente fica à disposição, caso vocês queiram saber mais sobre a FIA, algum curso ou alguma atividade que a gente faz. Né? A FIA trabalha bastante nas frentes aí de educação executiva, mas também na área de consultoria, cursos de longa, curta e duração também fazem parte aí do nosso portfólio. Então, quem quiser saber mais, eu aqui como representante da coordenação do curso, posso ajudá-los aí se for o caso. E vamos lá, o que é essa tal de inteligência artificial? Vamos analisar um pouquinho, né? A tal tecnologia artificial, tudo é inteligência artificial, e aí a gente explora um pouquinho mais aqui no nosso bate-papo, essa relação aí que a gente tem visto, né? Muita gente preocupada se vai ter que parar de trabalhar ou se aquele trabalho que você faz vai ser substituído por inteligência artificial. Mas, afinal, boa noite, professor Alexandre. E essa tal de IA, hein? Dessa tal de inteligência artificial? Conta um pouco para a gente sobre isso. Olá, Fernando. Poxa, que prazer estar aqui com você hoje à noite. Esse tema de tecnologia está mudando a vida de todo mundo, né? Tá todo mundo tá em conversa de bar, né? Até eu vejo, é engraçado, eu converso muito com o pessoal dos motoristas de aplicativo, né? E é impressionante como o tema está em todo lugar, né? Eu vejo lá o motorista de aplicativo conversando comigo, esse negócio da inteligência artificial, né? Então tá todo mundo antenado e com razão. Por que com razão? Porque eu acho que nós estamos começando uma nova era do ponto de vista de negócios, profissional, de sociedade, ligado à inteligência artificial. E todos os trabalhos vão ser impactados. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Vai ser impactado. Ah, mas o meu também? O seu, ou vai ser impactado diretamente o seu trabalho, ou algum dos seus clientes vão ter a vida impactada. De alguma maneira, isso vai mudar alguma coisa na sociedade que vai mudar a relação que você tem, a importância do que você faz, né? E há uma chance também muito grande de você poder se beneficiar disso. E também de pelo menos atuar em garantir que essas tecnologias não sejam usadas por uma coisa que a gente não queira, né? Então, olha aí quanta coisa. Agora, falando de inteligência artificial, só pergunta, né, Fernando? Mas o que é isso? O que é inteligência artificial? Artificial, né? É uma pergunta
Difícil de responder, por quê? Porque esse termo foi cunhado, esse nome, inteligência artificial, em 1950. Ele tem mudado de significado ao longo do tempo. Aí que mora o problema. Porque em 1950, quando inventaram esse termo tinha quase tudo a ver com a própria computação, com a própria criação do computador, porque inteligência artificial, naquela época, era a capacidade de colocar, né, numa máquina a possibilidade de fazer lógica, de representar coisas. Tipo, você quer dizer sim, ela passa eletricidade. Quer dizer não, ela não passa eletricidade. Você quer representar uma letra, um texto, coloca lá 01, 01, 01, quer dizer, eletricidade passando, não passando, significa uma letra. Mas isso, agora, se a gente for chamar isso de inteligência artificial do ponto de vista mais moderno, eu falo, pô, mas isso é muito rudimentar. É como se fosse uma inteligência artificial de uma ameba, é uma coisa muito estruturante, muito básica. 1980 mudou essa definição. Inteligência artificial era uma máquina capaz de pegar dados em algum lugar, né, num banco de dados do seu computador pessoal, né, da sua empresa, aplicar uma série de regras, ou dados que você entrava no computador, aplicar regras e chegar numa conclusão. Inteligência artificial é isso. Então, se você falava, você fuma, você é obeso, você não pratica exercício, você tem problema de arritmia cardíaca, ele ia concluir, com base em várias perguntas, a chance de você ter um infarto é alta. Mas como ele chegou nisso? Ele pega os dados, coleta dados, compara com as regras que ele tem e te dá uma resposta. Isso era inteligência artificial até os anos 80, 90. Mas então mudou. Porque em 2000, no ano 2000, nós começamos a ter muitos dados, veio a internet, lembra? Então, a internet permitiu muito dado. E aí veio um novo tipo de padrão de inteligência artificial, que a gente chama de aprendizagem de máquina. Aprendizagem de máquina é um novo tipo de inteligência que pega dados da sua, como que é o seu comportamento do ponto de vista de saúde, pega esses dados e aprende com eles. São filmes que você assistiu, que você gostou, e aprende com eles. E depois, você não precisa ensinar nada para ele aprende dos dados e cria recorrências, padrões, recomendações, previsões muito próximas da realidade. Então, de 2000 para cá, mudou esse padrão e começou a trazer coisas incríveis. A última evolução desse mundo da inteligência artificial veio com Deep Learning. Deep Learning, mas o que é isso? Deep Learning é um nome que se dá para um tipo de aprendizagem de máquina que se baseou no neurônio humano, né, para criar o neurônio artificial. O neurônio no nosso cérebro, eles criaram uma função matemática que representa esse neurônio artificial. E hoje, inteligência artificial, ela é o que nós estamos falando, chamando de inteligência artificial hoje, é uma inteligência artificial que é do tipo de aprendizagem de máquina, que aprende com os dados, mas também é do tipo que usa redes neurais artificiais, que usa uma estrutura parecida com o cérebro para chegar a conclusões, para chegar a recomendações. E embora essa tecnologia não seja nem inteligente, então tem que tomar mais cuidado, ela não é inteligente em si, ela replica, ela imita muito bem a inteligência. Né? E ela também não é magia, embora pareça magia. Ela tem entregado coisas incríveis, Fernando. É isso que está impressionando a turma. Porque recentemente a gente criou uma maneira de, através de chatbots, através de uma interface de conversa que a gente já conhecia, ter acesso aos modelos mais novos de inteligência artificial, para conversar e chegar a resultados a partir deles. E isso tem criado coisas incríveis. É o que a gente chama de AI generativa. IA generativa, né? AI generativa é um tipo de AI que gera conteúdo, gera texto, gera imagem, gera tudo. Cara, a gente fica, uau, né? Caramba. Pois é, Fernando, então nós estamos nessa. Então mudou o que é inteligência artificial, dá para dizer um monte de coisa, até uma calculadora, se a gente for bobear, pode cair nessas definições antigas de inteligência artificial, mas as novas já são muito mais sofisticadas, né? Depende de como você define, né? Exatamente, né? Depende de como você define. Até pouco tempo atrás, eu que trabalho nessa área de análise de dados também, você falava em inteligência artificial como algoritmos de estatística aplicados, mas aí o Deep Learning é que é o divisor de águas quando chega no grande expoente, que acho que vocês conhecem, né, pessoal, que é o ChatGPT, né? Um dos falados, o professor vai contar algumas outras dessas,
maravilhosas tecnologias, o que elas fazem, talvez, né? Se você quiser dar uma pincelada rápida. Alexandre, cara, então, o expoente é o ChatGPT que eu acho que vocês já ouviram falar. Se é aluno, pode falar de que curso, a gente tem muita curiosidade aqui. Até para saber como é que a gente está impactando de formas diferentes aí nos eventos. Alexandre, cara, então, o ChatGPT foi o que surgiu aí 1 ano e meio, 2, assim, na boca do povo, ele já vinha sendo desenvolvido. É uma dessas tecnologias de deep learning, que tem um risco, né? Depois a gente pode discutir isso, porque ele é meio caixa preta, né? O deep learning é o modelo estatístico clássico, o algoritmo de Netflix, que dá recomendação, né? De forma, entre aspas, inteligente, aprende o que a gente gosta de assistir e tal. Eles têm uma matriz matemática, pelo menos eles tinham, né? Os anteriores originais, né? Os algoritmos de recomendação da Amazon, eles eram uma fórmula matemática, você sabe o que está acontecendo lá, você só não consegue processar tantos dados. O ChatGPT e outras generativas, eles têm as redes neurais lá interconectadas, tentando emular a ideia do cérebro. Matematicamente é muito simples, né? Quer dizer, o que fica complexo é que são milhões, né? E aí veio o ChatGPT, que acho que ficou grande, ficou em todo mundo. A IA chegou, né? Porque você conversa com o ChatGPT, e se você souber usar bem o ChatGPT, porque não adianta fazer uma pergunta genérica, depois a gente pode falar disso também. Mas conta aí, quais são as IAs expoentes aí que você tem visto, que estão mais surpreendendo as pessoas e estão fazendo coisas mais incríveis aí que entram no mundo do trabalho, que acho que é o que o pessoal quer saber aqui, né? Olha, Fernando, pô, tem muita coisa legal. Porque desde que a gente criou lá a ideia, assim, pra você ter uma noção de como o mundo é louco. 1943 foi quando surgiu essa ideia original de vamos criar um neurônio artificial. Usar matemática para criar um neurônio artificial. 1943 não tinha computador, não tinha internet, não tinha capacidade para processar isso, só que a ideia surgiu lá. Só que só agora começaram a criar esses mecanismos, né? Desde o primeiro, o percepto, que era o neurônio ali, até virar o deep learning. O deep learning é o quê? Colocar muitos neurônios ali. E o que tem novidade nesse mundo? Está acontecendo agora algo que a gente chama de arquitetura cognitiva. O que é isso, Alexandre? Arquitetura cognitiva é como você constrói esses neurônios, como que você organiza esses neurônios num jeito tecnológico que gere coisas legais. E aí, eu diria que desde 2000, essa virada do século, teve muita coisa legal, mas 2014 tem um marco interessante. Em 2014 inventaram uma tal de GAN. GAN é um tipo de rede neural que cria imagens tão verdadeiras, tão parecidas com as reais, que a gente confunde com as reais. Você já deve ter ouvido falar do deepfake. Deepfake é o quê? Pô, botou uma voz que parece real, mas não é. Botou uma imagem que parece real, não é. Um vídeo de alguém, mas não é aquela pessoa. Isso daí, só desde 2014 que isso foi viabilizado do ponto de vista de tecnologia. Aí, mas a coisa não parou por aí. Em 2019, eles começaram a treinar. Em 2017, criaram um tal de Transformer. O que é esse tal de Transformer? Transformer é a base do ChatGPT. Em 2019, a OpenAI, que é a empresa da vez, que é a fabricante do ChatGPT, eles começaram a desenvolver isso. O que é essa ideia? Eles pegavam lá, vamos treinar esse modelo para aprender em vários documentos, vários conteúdos, treinava com muitas camadas, ele ia guardando conteúdo nessas redes neurais, né? E aí, 2019 para 2020, eles fizeram um grande lançamento, o GPT-3, né? Ele é de 2020, eu vi a primeira versão, já fiquei entusiasmado, falei, nossa, isso aí vai ser muito legal, o GPT-3. Demorou um tempo para o pessoal perceber que a maioria dos humanos, né, os habitantes dessa terra, não são da área de tecnologia. Então precisava de alguma maneira de a gente conversar com essa tecnologia aí. A grande novidade que fez cair na boca do povo é o ChatGPT, que é de 2022, né? Tem novembro de 2022, quase na virada de 2023, onde colocaram uma interface de chatbot, onde a gente conversa com um algoritmo que já estava mais ou menos funcionando bem desde 2020. Mas em 2022 ele foi melhorado, aprimorado e foi criada uma interface bacana, né, que pudesse fazer essa interação. E aí que explodiu o que nós chamamos de grandes modelos de linguagem, Large Language Models. O que é isso? Large Language Models é um modelo que ele guarda conteúdo de linguagem e consegue repetir, conversar, discutir, trazendo o que é mais provável dado um conjunto de informações que eu passo para ele. Ele lê tudo
entende tudo e fala o que ele está falando. Ah, está falando de culinária, de esporte, está falando de natação, está falando de um jogador específico. Ele entende e ele vai falar o que eu sei sobre isso. E aí ele usa matemática e estatística ainda, viu, Fernando? Mudou muito isso. A gente consegue entender esse processo, só que é tão complexo, porque não é mais milhão de parâmetros. Não é nem mais bilhão de parâmetros. Agora os grandes modelos têm trilhões de parâmetros. Imagine trilhões de parâmetros para nós humanos, né? Que se fala de 10 coisas, a gente já esquece. Fala, não, tem 10 coisas para você guardar. Você não guarda. Agora, a inteligência artificial tem essa vantagem. Ela não tem esse problema de memória, né? Ela pode ser guardada, esses parâmetros. E aí, a coisa fica em outro patamar. O que a gente está vendo agora é o resultado de modelos que são treinados com o que tem de melhor na internet, em termos de conhecimento de conteúdo, e são capazes de entender grandes perguntas que são bem complexas, e buscar dentro desse conteúdo o que tem mais a ver com a resposta que eu estou querendo. Então, esse é um outro tipo de modelo de deep learning muito legal, os large language models. Né? Nós falamos dos GANs, que criam deepfakes, imagens, vídeos, vozes. Nós falamos dos large language models, que criam modelos, os grandes modelos de linguagem, large language models em inglês, né? Que criam essa capacidade de guardar conteúdo, depois buscar conteúdos em bilhões de parâmetros. E nós estamos tendo um outro caminho que eu gosto muito, chamado Diffusion Models, né? O The Noise Diffusion Models, é o DDPM, esse é de 2020, foi inventado, super novo, aí, tem 4 anos de idade, né? Que é o seguinte, você pergunta para um sistema, ao perguntar para ele, ó, me faz uma imagem com isso, você pede, e ele vai entender toda a parte que você está pedindo, fala, olha, ele quer alguém com essa característica, quer alguém com essa característica, nesse patamar, com essas cores, com esses elementos, ele organiza cada pedaço do que ele quer construir, e aí ele gera aquela imagem complexa. E isso também tem revolucionado. Então, nós temos inteligência artificial revolucionando a linguagem, o conteúdo, toda a parte de troca de informação. Nós temos modelo de linguagem revolucionando a criação de conteúdo, seja ele de imagem, de vídeo, de som. E temos essa última revolução que tem a ver com a capacidade de gerar contexto qualquer, histórias qualquer, ilustrações quaisqueres, por conta dessas novas tecnologias. Então, muitas revoluções ao mesmo tempo. E nós, humanos, eu fico imaginando, estamos um pouco com medo, né? Fala, cara, tanta coisa, e aí? Mas o que eu faço? Será que ele pode fazer uma parte do que eu faço? Ah, isso aqui eu fazia tão bem, ele vai pegar, essa inteligência vai pegar o meu lugar. A gente gera essas situações, porque em termos de performance, essas tecnologias estão entregando coisas muito incríveis, né, para fazer apresentação. Aí tem gente que usa essa tecnologia para fazer apresentação, para gerar post automático, para fazer campanhas de marketing, para construir livros, para construir troca de e-mails, para poder analisar conteúdo, para fazer comparação de textos, para poder fazer rascunhos de contratos. Cara, tem um monte de gente usando para tanta coisa diferente. E aí fica e aí? O que sobra para mim? Vai sobrar alguma coisa para mim? Essa, eu acho que é a tônica que depois acho que a gente quer entrar. Cara, essa é uma questão, né, do que a gente quer discutir hoje, né? A gente usa, se você usar bem, né, você consegue otimizar muita coisa. Vamos voltar um pouco, né? Quando houve a automação, né, da indústria, teve essa crise de, meu Deus, vão fazer o meu trabalho e tudo que pudesse ser automatizado, em geral, né? Tudo que pode ser automatizado, em geral, acaba sendo mesmo, né? E aí, com a inteligência artificial, você ganha atalhos aí, ou substitui alguns trabalhos mesmo, né? Algumas atividades, tá? Como é que você está vendo isso, Alexandre? E que você que está muito antenado aí, né? Sempre de olho em tudo, o que você está vendo em relação a essa questão do trabalho, particularmente, dos trabalhos, que trabalhos? E, assim, que parte do trabalho? Quer dizer, é um emprego, é uma função inteira? Ou é a própria pessoa se substitui para poder, como você brincou, né? A própria pessoa substitui parte do trabalho que seria trabalhosa, demorada, faz automaticamente para sobrar tempo para outra. E o que sobra? Enfim, vamos entrar um pouco nisso? Só acho que aqui, aproveitando já que a gente quer prestigiar o público que está aqui, né? O Joselito falou, que foi nosso ex-aluno aí também, que já usou o Leonardo AI, o Midjourney, para brincar com imagens, né? O próprio ChatGPT, que todo mundo usa a versão 4, ele também faz imagens, né?
Eu uso diariamente, o Marcelo está falando, como acelerador de pesquisa. As respostas vêm muito mais rapidamente em formato bem objetivo. Se você estiver no 4, inclusive, ele tem lastro, né, de informação, não é que nem o 3, que às vezes pode alucinar. Depois a gente pode até falar disso aí. E o Adolfo está pedindo especificamente aqui poder dar exemplos de uso de IA. Aí a gente começa a entrar exatamente no assunto. Na área de RH das empresas, o que você tem ouvido? Então, aí é o gancho perfeito. Obrigado, viu, Adolfo? A gente nem combinou, né? Mas é o gancho perfeito, né? Por exemplo, começar pela área de RH, mas o que você está vendo por aí e o que será inevitavelmente substituído ou não? Um pouco de oráculo aqui, não é essa a ideia, né? Mas do que você vê, né? Dos dados, fatos, tendências aí que você acompanha. O que você pode responder para o Adolfo e nessa, mais geralmente até, sobre essa questão do trabalho mesmo? Não, eu vou falar de RH e depois eu quero trazer, vou trazer talvez até, eu achei importante a gente mostrar um pouco disso, né? Porque a gente tem gente que não tem esse acesso, né? Fala, nunca vi, nunca mexi. Então, eu vou entrar em algumas ferramentas aqui rapidamente para a gente poder fazer reflexão junto. A verdade, isso está acontecendo agora. E a gente não tem todas as respostas. Vai substituir? Não vai substituir? Eu tenho alguns palpites, eu tenho algumas aprendizados, experiências que eu já vi no passado, que eu já vi, né, acontecer. Então, olhando para as perguntas próprias aqui, nós falamos, ó, o que dá para fazer na área de RH, por exemplo? No RH, todos os processos que tem, tipo, processo de seleção, hoje já tem um monte de ferramentas sendo usadas, né? Algumas muito conhecidas, a Gulp, a Solidus, a RocketMath, uma série de outras aí, né? Que já usam para fazer processo de seleção e identificação de candidatos. Aí cada um usa tecnologias diferentes, né? Quando a gente fala de seleção, tem hora que você tá. Tem gente que usa IA para acelerar o processo de capturar a informação. A pessoa grava um vídeo, ele tira aquele dado lá e transforma aquilo num resumo, ela manda documento, a pessoa tira as informações do documento, já manda para a base de dados para falar, esse candidato tem essas informações. Tem gente que pega currículo, eu já fiz esses testes aqui, de pegar currículo, comparar currículo e falar, ó, bota 3, 4, 10 currículos de candidatos que você quer analisar, pede para um chat GPT da vida e fala, olha, me compara aqui quais são os prós e os contras. Olha, eu estou procurando alguém com essas características. Me recomenda aí com base nisso. O que você acha? Então, na seleção, na contratação, tem isso. Tem gente que usa para analisar gaps, lacunas, e fala, pô, quais são gaps de conhecimento, de competências aqui dentro, né? E começa a ver se esses gaps podem ser encontrados em currículos de mercado, né? Outros que vêm também, quais são conteúdos recomendados, né? Analisa uma base de treinamento, uma base de quais são conteúdos recomendados para quais colaboradores. Outra aplicação que eu vejo é falar, pô, quanto vale cada profissional com. Porque a gente vai comparar profissional, não adianta comparar analista sênior com analista sênior. Para quem é da área RH sabe o que eu estou falando. O cara vai ter que entender mais detalhes. Um tem mais liderança, um tem um perfil mais humano, outro tem mais técnico. Então, esses nuances, tem hora que, se você for comparar, na maior parte das informações que tem de sites de comparação, não tem essas nuances. Mas tem ferramenta que você pode usar para criar exemplos de inteligência artificial que pode começar a comparar no detalhe, na 10ª característica e ver, olha, profissionais com essas características em média têm esses valores, esse valor de pagamento, fazer previsões de quanto custaria, né? Cara, tem muitas aplicações. Mesmo no caso da ESG, né, eu conheço aplicações, por exemplo, para identificar, prever focos de incêndio, né, no meio ambiente, para poder analisar, né, qual é a tendência, né, tipo, aonde vai ter crises hídricas, preciso fazer para antecipar, para diminuir, para reduzir a desperdício com, por exemplo, vazamento de água, né, para poder otimizar a implementação de aparelhos para poder fazer o bom uso da infraestrutura sem sobrecarregar e sem ter desperdício, né, otimizar o uso da energia elétrica. Tem um monte de aplicações para governança, para identificar aspectos que estão saindo de um processo adequado, para ver, analisar contratos que têm outliers, que têm riscos muito grandes de problemas de compliance que precisam ser sanados. Cara, eu posso estar aqui falando um monte de possibilidades, porque IA, inteligência artificial, é tão versátil que vai depender muito, e esse é um ponto que vai ser uma característica muito importante, tá, pessoal? Vai depender muito da sua capacidade de encontrar no seu processo, no seu trabalho, na sua profissão, oportunidades de trazer melhores performances usando IA.
Porque praticamente dá para usar em tudo. Só que quem entende do seu negócio? Quem entende da sua profissão, do seu trabalho? Vocês, né? Você que está aqui. Então, esse é um dos pontos fundamentais quando eu falo de trabalho. Eu não sei se um dia vai acabar o trabalho, mas um dos pontos que vai ter muito trabalho pela frente, que vai precisar de muita gente boa, qualificada, é começar esses projetos de inovação, de transformação digital. E para isso, precisa de gente, né, que entenda dessas tecnologias, não do ponto de vista de programar, mas entenda e falar, ó, essa tecnologia, se eu aplicar aqui, vai funcionar melhor, vai dar um salto de performance. Tá bom? Então, só queria trazer aqui que tem muito potencial em SG, em RH, em marketing, em vendas, em análise de produto, na manufatura, na parte financeira. Tem, cara, nós temos na saúde, no agro, tem muitas possibilidades, eu diria que até infinito. O que eu quero mostrar para vocês, para a gente refletir, eu trouxe aqui, Fernando, não sei se tem mais perguntas, mas eu queria mostrar aqui Vai lá. a evolução dessa tecnologia. Não? Esse aqui é o Midjourney, acho que um colega aí comentou, usa o Leonardo da AI aí, que tem base o Midjourney. Para quem nunca tinha visto que o Midjourney, ele foi lançado na versão 1 dele em março de 2022, cara. 2 anos, né? Quando você pedia lá, me faz o mestre Yoda ali, tudo, olha que resultado saiu. Eu falava, pô, isso não é, tá de sacanagem. Já a versão 2 saiu depois de um mês para corrigir os problemas, mas ainda, ó, era bem ruim, né? Em julho de 2022, a coisa avançou para um nível de qualidade bem bacana. Em novembro de 2022, a versão 4 foi lançada, já trazia resultados muito bacanas. E a versão 5, que foi lançada aqui em março de 2023, mais legal ainda, e eu acho que foi no final do ano passado, nós temos a versão 6, que agora é a atual. E esse projeto, né, do Midjourney, ele veio numa hora, olha a evolução dele em super pouco tempo. Então, quando eu falo, ó, essas tecnologias estão chegando, é incrível. E ele impactou gente, já de cara, teve profissões muito impactadas. Não sei se alguém é da área de design e tudo, né? Eu trouxe um depoimento aqui que fala aqui essas discussões que a gente tem na FIA, né? Inclusive, nas aulas da FIA, essa aqui é uma discussão que a gente já teve numa das aulas da FIA aqui. Falou, ó, o que aconteceu com esse cara? Esse cara aí, de repente, veio essa tecnologia e ele trabalhava como artista 3D e quando foi lançada essa nova tecnologia no nível da versão 5 já, ele já falou, meu trabalho mudou radicalmente. Eu não tenho que ficar desenhando coisas, eu tenho que pedir bem a mesma coisa. Eu tenho que pedir bem o que eu queria desenhar. Eu tenho que imaginar e pedir. E aí, o tipo do trabalho dele mudou. Ele queria criar com as próprias mãos, era o objetivo dele, era a motivação dele. E aí, isso acabou deixando de ser uma competência relevante para quem quer ser designer hoje. Na verdade, ele era muito bom nisso e isso passou a ser irrelevante. Que nem fala, pô, minha caligrafia é muito bonita. Minha caligrafia era horrível. Agora ninguém sabe, porque ninguém usa a minha caligrafia, ninguém sabe como eu escrevo. Né? A pessoa só vê a parte digital. Tu fala, tá tudo bem. Nesse caso era ruim e de repente aquela competência ficou menos importante. E do ponto de vista do chefe desse cara, legal esse depoimento, porque do ponto de vista do chefe desse cara, ele falou, olha, eu estou muito feliz com a tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia consegue resolver um problema que eu demorava 1 semana, 2 semanas, talvez, e eu consigo agora resolver em 2, 3 dias. A minha produtividade aumentou pra caramba. E aí, não vai mudar do ponto de vista da empresa, aquela ideia de tem que usar tecnologia? Tem que usar. Os caras vão querer usar. Né? Por quê? Traz mais recurso, traz mais dinheiro, traz mais resultado. E do ponto de vista desse cara, que queria continuar trabalhando da mesma maneira, foi uma grande frustração. Ele estava com raiva, ele estava chateado, porque o colega dele, que não era tão bom, talvez tinha uma caligrafia tão ruim que nem a minha, né? Aquela competência de saber desenhar, de saber criar, ficou menos relevante. E o colega dele começou a ganhar vantagem, porque ele aprendeu mais rápido, ele conseguia extrair mais rapidamente, ele era mais competente que esse cara em gerar os prompts, saber pedir o que precisava. E aí, mudou. Então, essa aqui é uma profissão que mudou muito. Mudou tudo, né?
O cara agora que quer ser designer hoje, claro que ainda existe espaço para os talentos, existe espaço para desenhar manualmente, mas reduziu muito. Quem vai fazer isso? Poucos. Não é a grande maioria. A grande maioria vai ter que ficar muito bom em usar essas ferramentas para fazer o design, né? A gente pega aqui, para quem nunca viu um produto desse, eu peguei aqui duas fotos da mesma criação, eu pedi algo, né? Eu peço algo, ele vem um rascunho e ele vai construindo esse rascunho ao longo do tempo. Então, a gente vai vendo essa imagem aí, que era um rascunho, ela ficando cada vez mais perfeita, mais próxima da realidade. Então, cara, ela não tinha, aí ela gerou. Então, a gente vê essas possibilidades, né? Então, quem nunca viu o Midjourney, eu vou até colocar aqui o Midjourney aqui para funcionar. Aqui, cadê meu Discord? Espera aí. All the Windows. Vou colocar aqui o meu Discord para funcionar aqui, que é lá que roda o Midjourney. Eu ainda preciso conhecer um pouco da ferramenta para fazer um pedido, mas olha aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, que vocês estão vendo na imagem, aqui são gente fazendo pedidos, né? E uma máquina de cuspir designs solicitados aqui, tá vendo? Estou pedindo um monte de coisa diferente, as pessoas estão pedindo. A gente pode pedir até alguma coisa aqui, né? Falar o que vocês querem pedir, porque aqui, ó, os caras estão pedindo casas, flores, modelos, jogadores aqui de, de games, a fantasia. Até ver o que tem de variedade aqui, tem um monte de gente pedindo, ele te dá algumas opções, eu posso melhorar, modificar, traduzir. Olha, incrível, né? Isso aqui está acontecendo em tempo real, as pessoas estão pedindo agora, já tem um volume incrível. Eu posso lá pedir aqui, né, vamos falar Imagine, sei lá, Imagine, o ponto ainda é que ele funciona bem em inglês, em outras línguas não. Imagine, sei lá, Rio de Janeiro in a cloud day with several tornadoes changing the beach. Estou falando que tá para imaginar o Rio de Janeiro num dia com nuvens e um monte de tornados aí afetando aí a praia. Vamos ver aqui. Pedi para ele aqui criar. Vamos ver se ele tá aqui, as pessoas criando coisas diferentes, cérebros e cadê o meu prompt? Cadê o meu prompt? Então estamos mandando em tempo real. Queria mostrar que eu estava lá embaixo do prompt ainda. Espera aí que computador sobrecarregado, ele vai mais lento aqui. Espera aí. Cadê o meu Rio de Tranquilo, Janeiro? tranquilo. Ele tá curioso também. Fica tranquilo que vai dar certo. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ao vivo. Tá, ele tá aqui desenhando, tá falando aqui, ó. Tá começando. Tá mostrando aqui, pô. E é muito legal isso que você está Aqui, ó. falando, né, Alexandre? Aí. Tá montando, ó. Olha lá. Aí, ó. 35 tá montando 4 ideias aqui do Rio de Janeiro, né? Mostrando. Claudei. Pode falar, meu caro. Tá Não, montando. é isso aí, tá legal. Enquanto a gente vê a transformação, aí você tem que saber o que a gente falou aqui, o pessoal até comentou aqui, né? Saber pedir. O Marcelo até falou aqui, não adianta nada a resposta certa para a pergunta errada, né? E esse saber pedir vai precisar de uma inteligência natural aí, vai precisar de um ser humano com um bom cérebro, né? Com uma boa rede neural natural funcionando, né? Claro que a gente vai esbarrar em outros lugares, em algum momento, vai esbarrar a questão de direitos autorais, de propriedade intelectual, né? Dessas coisas todas, né? Isso já tá, tá em Não, já. voga aí. Isso é uma outra discussão até, né? Mas diga, Não, pois é, já Mas tem que esbarra saber isso, pedir. já Isso. esbarra. Mas olha aqui, ó. Olha que desenhos que ele surgiu aqui para mim do que eu pedi, né? O Rio de Janeiro, tornado, tudo. Então, vamos pegar esse último aqui que tem um tornado absurdo aqui, ó, né? Vamos pegar. Aí, opa, vou fazer um upscale dele, que ele chama aqui, vai pedir para mostrar. Falei, cara, e se eu boto uma imagem dessa, né? Só para a gente pensar todas as confusões que nós estamos mudando. Ó, eu criei uma imagem que parece do Rio de Janeiro, né? Eu posso até ajustar alguma coisa aqui, né? Falar, não, quero fazer isso, quero fazer aquilo, posso mudar, posso pedir de novo, posso fazer variações dela, né? Vamos pedir, por exemplo, eu peguei essa aqui, ó, vou fazer um zoom out para fazer pegar mais partes aqui, vamos pegar mais espaço, vamos deixar a imagem um pouquinho maior.
Estou pedindo para ele dar uma imagem um pouquinho maior. Eu posso pedir para refazer um pedaço, posso pedir para mudar isso. Olha quanto demorou, né? Olha aí, quanto demorou para gerar isso. Quanto que isso traz uma qualidade, né? Nós estamos fazendo isso ao vivo aqui, ó. Então, isso vai mudar a área de design, vai mudar a área de marketing, vai mudar a área de comunicação, vai mudar um monte de coisa e vai trazer outras questões do ponto de vista de direito. Falar, mas, cara, hoje esse tipo de imagem ela não pode ser protegida por direitos autorais, né? Ele não vai poder proteger por direitos autorais. Aqui, ó. Ele trouxe aqui mais detalhes, aqui ampliou o tamanho, não falou, ficou lá atrás. Então, cara, tem muita, tudo isso aqui, ó, olha a imagem, a qualidade da imagem. E essas pessoas aqui, mas quem são essas pessoas? As pessoas não existem, elas foram criadas artificialmente por alguém que pediu isso. Então, é só para vocês entenderem mais detalhes, porque acho que eu dei um zoom out aqui, ó. Ele trouxe mais capacidade aqui de ver mais pedaços da praia, mais pedaços das ondas. Então, ó, olha que legal isso aqui, né? Fala, pô, trouxe maior, trouxe um pedaço maior o pão de açúcar ficou lá atrás. Cara, que legal, né? Então, eu só tô trazendo para vocês aqui, tudo isso tá pronto, cara. Tá pronto isso. Não é algo que vai precisar ser organizado, né? E isso já tá pronto e a gente tá podendo ou não usufruir disso. E aí que mora a questão que o Fernando tá trazendo aí, né? Isso pode tirar a nossa profissão. Será que isso vai substituir algumas profissões? Eu acho que algumas profissões, eventualmente, podem ser substituídas, mas a grande maioria, elas vão mudar em termos do que elas fazem. Hoje o designer é necessário? Porque para fazer essa imagem ficar boa o suficiente, ajustar ela, fazer ela ficar numa qualidade, para pegar a essência do que eu quero, para fazer... Eu preciso ainda de alguém pensante, alguém que entenda os comandos, alguém que entenda como criar o melhor dada essa tecnologia. A mesma coisa quando aconteceu quando veio o Photoshop. O Photoshop mudou a criação da arte porque permitiu que muitas coisas davam muito trabalho, copia, cola, documento. Agora você faz digitalmente. Isso mudou também, mas vai criar um novo tipo de profissional. E aí que mora a importância. Ele está aprendendo sobre isso. Não é, Fernando? Isso, acho que formações de base, né? Quer dizer, uma formação em design, aquela tradicional, ela é fundamental para você ter um olhar. Não adianta você não ter um olhar treinado. Vamos pegar esse exemplo, design. Não é um mote aqui, mas é um bom exemplo, né? Quer dizer, quem vai ter mais condição, não só de pedir, de fazer a pergunta certa, né? Mas de avaliar, de ter isso, é alguém que tem uma formação de base nisso aí, né? Quer dizer, uma pessoa que é preparada, né? Então, acho que isso a gente vai entendendo que o estudar, né, o se manter atualizado, ele é necessário, mesmo quando você vai substituindo todo o seu trabalho por esse tipo de atividade. Pergunta rápida foi, a Vivi Machado perguntou se no caso do Lead Journey que você estava mostrando, quem já respondeu aqui, tem gratuito e tem pago. É o mesmo modelo de negócio do ChatGPT e outras IAs, né? Tem uma versão que você acessa com menos recursos de graça, esse é o modelo de negócio que está por aí, né? A gente discute isso nos cursos também, né? Aqui na FIA a gente discute também modelos de plataforma, modelos de assinatura, enfim, estratégias, né, tudo mais. Mas esse caso também, né, do Midjourney, né? Todas essas ferramentas aí, Fernando, eu acho que é isso. Assim, primeiro, o que a gente tenta explorar lá na FIA, né? Eu acho que é importante mencionar isso quando a gente fala assim, o que a gente precisa saber. Primeiro tem que saber o que essas tecnologias fazem e o que elas não fazem. Os perigos, os problemas e as vantagens, né? Então a gente trouxe aqui e falou, pô, a tecnologia está funcionando. Mas como que eu extraio o melhor valor dela? Como que ela funciona eventualmente para eu poder entender? Aqui não vai funcionar se eu pedir assim. Assim aqui vai funcionar, né? A gente fala, né? Tipo, o ChatGPT. O ChatGPT, ele tem muita gente que acha, fala, pô, ele é inteligente, ele faz tudo, fala, não, calma, né? Ele foi treinado, ele tem vieses. Ele tem uma base de informação que pode não estar suficiente para o tipo de problema. Ele tem problema do ponto de vista de vulnerabilidades, né? Porque ele usa aqueles dados para aprender os padrões. Será que eu quero que a minha empresa alimente isso? Será que, por exemplo, como designer, eu quero que o meu material seja disponível para esses modelos? Então, tudo isso são coisas que se eu não entendo aprofundadamente o que é isso, nós vamos ter
fazendo bobagem, não vamos tomar decisões erradas, a gente não vai estar preparado para usar isso na nossa empresa, no nosso dia a dia, para usar isso de uma maneira errada, e aí a gente não vai ficar frustrado, não vai conseguir o resultado esperado, não vai chegar num monte de aspectos. Tô vendo o Marcelo aqui com mão levantada, é isso, Marcelo? Perfeito, Alexandre. Obrigado aí pelo espaço. Eu queria fazer aqui um depoimento. Eu vim da área de TI e fui programador no início da minha carreira. E como você aprende a programação? Programando. Não tem outra. Você lê o manual da programação, você pode entender todos os comandos, mas aí depois, com a prática, você vai juntando um comando com o outro. Ah, puxa vida, tem um pulo gato ali, tem um pulo gato aqui. Então, fazendo uma analogia, olha, usa o chat GPT para qualquer coisa, usa qualquer inteligência, para falar a verdade, mas precisa começar a usar. Eu vejo muito que as pessoas criam um certo bloqueio. E como é que usa? Como é que eu faço? Usa, começa a usar, começa a fazer pergunta, começa a interagir. Eu acho que isso é fundamental para ganhar essa intimidade que você mesmo estava falando aí. Uma sugestão, né? Ótimo, Marcelo. Eu acho um ótimo ponto. O ponto que Grande eu queria contribuição. acrescentar, né, Marcelo, assim, tem muita gente que eu conheço que usa e fica frustrado. Eu conheço várias pessoas que usaram, não conseguiram extrair valor e fica frustrado. A gente não está falando, felizmente, agora, para boa parte da população, de precisar aprender a programar para usar essas ferramentas. O Midjourney, ele ainda precisa falar inglês, ele tem alguns comandos, super chato, eu diria. Mas tem outras ferramentas, É né, que não verdade. precisa disso, né? O Dali, por exemplo, é uma que tá embutido na OpenAI, faz coisas incríveis. Do Gemini tem lá a opção lá de você gerar imagens. Então, cara, a própria Microsoft tem lá as opções de gerar. Então, você tem possibilidades muito legais, né? Agora, o que eu acho que é importante é esse entendimento, viu, Marcelo? É aquele negócio, tipo, você fala, qualquer um usa calculadora. Eventualmente, só que eu vejo gente fazendo coisas erradas na calculadora e chegando a resultados errados. Falando, é possível, é possível. Por quê? Porque fala, calma lá, vamos entender qual que é a sequência de operação, como que eu faço isso, como eu transformo aquela ideia num comando, num pedido, numa solicitação. Eu acho que para usar essas tecnologias, ainda falta esse pouco de entendimento, sim, ajuda esse entendimento, né? Não que não esteja mais fácil, concordo com você que a prática leva à perfeição. Só que se a pessoa for praticar sozinha, falar, pega o carro aí e vai dirigindo, a pessoa pode eventualmente aprender a ser um ótimo piloto de veículo. Só que pode ser que ela bata o carro, que ela saia frustrada, que ela possa não sair do lugar, falar, putz, não consegui, desisti, fiquei com raiva, fiquei com trauma emocional. Eu acho que o que a gente percebe é quando você tem alguém, e já não é de hoje isso, não é por causa da AI, quando você tem um facilitador, os professores podem servir como facilitadores, né? Tem um facilitador que te ajuda, ó, procura aqui, vem aqui, faz isso aqui. Você já viu esse exemplo? Já viu essa possibilidade? Isso muda muito a velocidade, a relação emocional. Com Eu toda certeza. gostei, né? Não gostei daquilo. Então, eu acho que tem esse detalhezinho aí. Eu concordo com o que você falou, eu só acrescentaria esses outros pontos, viu, meu caro? Perfeito. Obrigado. Muito bom. Isso aí é importante. Você falou da calculadora, né? Quer dizer, eu lembro de um exemplo, isso faz muitos anos, né? Se comprar, vamos supor, uma coisa qualquer, era R$ 10, né? Aí eu peguei, quero 3, né? Aí a moça da calculadora, sem querer, a moça do balcão, 10 vezes 3, não era tão fácil assim a conta, mas 10 vezes fazer 10 vezes 3, ela sem querer botou 10 dividido por 3, né? Apareceu 3 sintetizas com a sua cabeça, aí eu peguei R$ 30 e falei, ó, tá certo, né? Porque se não souber matemática básica, não adianta ter calculadora, né? Porque você tem que conseguir ter uma crítica em cima da tecnologia, né? A tecnologia é só uma ferramenta, né? E acho que você entra num terreno, Alexandre, que é isso aí. Como está, né? A gente está numa instituição que fala de educação, de formação, né? Quer dizer, então, como está qualificado, né? Quer dizer, que tipo de formação? Porque, assim, tem que decidir que lado do balcão a pessoa quer sentar da IA, né? A que vai ser substituída, ou que vai ter o trabalho substituído, ou a que vai usar isso de forma produtiva. E mais, né? Acho que assim, a gente às vezes pensa, mas eu não quero ser a pessoa de tecnologia, não quero ser o desenvolvedor, não precisa. Mas você tem que ter um bom entendimento de negócios, de potencial de negócios com a inteligência artificial para poder
identificar as oportunidades, né? Acho que é um pouco do mote do curso específico da trilha, que eu trabalho na coordenação, né? Que é o Inovação e Empreendedorismo de Impacto, que é isso, né? Você vai ter uma visão ampla para poder dialogar com as diferentes áreas, as diferentes possibilidades. Mas tem na FIA também cursos específicos aí dessas áreas, né? De analytics, de big data, de IA, de tecnologia. Então, quer dizer, tem para todos os gostos, né? Mas ele chega num momento, Alexandre, que as pessoas têm muita pressa, né? Até por isso elas usam esse tipo de tecnologia, querem aprender o que é rápido, curso curto, pílula de Instagram, né? Assim, palestra motivacional, trecho de palestra motivacional ou cortes de diálogos, etc. Mas não é suficiente, né, Alexandre? Assim, qual é o tipo de qualificação? Você está vendo pessoas que são formadas, foram formadas aí no século XXI, né? Graduadas. O que elas têm que saber, assim? O que você recomenda? A gente está na FIA, não vamos falar aqui, né? A gente está na FIA falando de educação executiva, de formação de futuros líderes, né? Vamos dizer assim, aprimoramento dos líderes atuais, formação de pessoas que vão liderar processos de mudança. Aí tem questões éticas para entrar, as questões de não comprometer o futuro. Me fala aí, Alexandre, sua visão, né? Como professor, como cara da tecnologia, fundador da E2AI, Ô, que é Fernando, essa capacitação que ele tem que buscar a partir de agora? cara, eu achei um ponto, pergunta super pertinente, porque no final, assim, hoje eu vejo, a gente gosta de brincar na área de tecnologia, fala, agora tem 1 bilhão de especialistas em AI, né? Todo mundo usou ChatGPT, agora eu sou especialista em AI, usou Midjourney, agora eu sou especialista em AI, né? E a gente, inteligência AI, inteligência artificial, o cara virou especialista porque fez 3 aplicações, né? E qual é o problema que eu vejo nisso, né? O problema é assim, nós estamos passando um momento de muita ruptura, nós não precisamos de gente apenas, né? Que, que saibam, né, repetir coisas que eles viram em algum lugar, né? Não que essas pessoas não vão ter o seu papel, sua utilidade, né? Só que o que nós temos nesse momento, para quem quer ser protagonista, para quem quer realmente ter um emprego garantido nessa transição que nós estamos vivendo tão forte, né? Para quem quer realmente ser percebido como uma liderança, não basta repetir receitas, é isso que eu falo. Não basta olhar o negócio do YouTube e falar, ele falou para fazer isso aqui, cópia, cola. Não basta isso. Na verdade, se espera para o profissional de futuro, vai sobrar para mim, na minha opinião, tudo que pode ser replicável, repetido, a chance de uma inteligência artificial ser feita para isso, cara, é muito grande. Como que eu uso a tecnologia para inovar, para criar algo novo? Cara, isso é que vai ter valor. Isso é o que vai ter mais valor. Por isso que eu acho que nós estamos numa era da inovação, do trabalho. O cara que vai fazer mais do mesmo, daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a 5 anos, o cara vai ter muita dificuldade de continuar mantendo, fazendo a mesma coisa, porque a empresa vai pressionar ele para mudar, né? E o cara que quer ser promovido, o cara que quer ter vantagem, esse cara é aquele cara que vai ter que fazer a proposição da mudança que gera valor. Não a mudança para faz qualquer coisa, não. Aqui dá para aplicar essa tecnologia, por quê? Porque a gente consegue fazer isso. Aquele cara que vai ter que entender, não no nível de programador, mas no nível de designer, de inovador, né? E trabalhar também para fazer o alinhamento organizacional para que aquilo não vire só uma ideia, mas que vire uma realidade, que você entenda outros aspectos organizacionais de comunicação, de liderança, de gestão de projetos, né? E eu acho que nesse ponto não dá para formar um profissional em 1 semana, em 3 semanas, em 2 meses. Cara. Desculpa, eu não acredito nisso. Porque nós humanos somos biológicos. A gente tem essa necessidade de consolidar, de aprender com experiências, com vivências, com reflexão, aprender através da troca, da colaboração entre colegas, né? E esse processo é muito facilitado, eu acho, na educação executiva, tá, Fernando? Minha opinião. Você conhece gente bacana, você tem curadores, tem pessoas que já estudaram, escolheram melhores caminhos. Vem por aqui que você vai ganhar velocidade, você vai aprender as coisas que mais importantes, você vai, cara, você vai sair do seu patamar muito mais rápido. Dá para fazer isso individualmente? Sempre dá. Só que o caminho é mais longo, é mais trabalhoso. E talvez você não consiga se conectar com as pessoas certas que vão te dar, né, algumas experiências que são daquelas pessoas, daquelas vivências. Eu acho que dois grandes méritos de você ter uma FIA por trás é,
você tem uma curadoria de professores de conteúdo, de matérias, de disciplinas que são importantes para aquele momento, para aquele grupo. E 2, você tem uma rede de capital pessoal, né? Os seus relacionamentos que você constrói, que são para a vida toda, normalmente. Eu conheço muita gente, né, alguns ex-alunos aqui, muita gente que aprendeu a coisas com os colegas e que criou amigos, que ajudaram a abrir portas e ajudaram a criar novas oportunidades de trabalho. Então, cara, isso para mim não tem muito... É outra coisa. Não é o tutorial do YouTube, tá, meu cara? É. Nesse linha, o Cláudio F. aqui adicionou isso, né? Quer dizer, como manter o raciocínio crítico, as respostas, né? Acho que você já respondeu isso, né? Quer dizer, você já respondeu isso. Assim como o Marcos Duarte acrescenta aqui, que é isso, né? Que os profissionais mais capacitados, não vou dizer mais velhos, né? Mas mais capacitados, que têm mais horas de dedicação aprendendo, conectando, também conseguem elaborar melhores prompts, né? Melhores consultas, Com né? certeza, com certeza. Então, é isso, a capacidade de conexão. Eu acho que quando a gente fala em inovação, e falando diretamente do curso que eu conheço bem, né? Conexão é a chave, né? Conexão de ideias, de pessoas. O inovar não é mais a área de P&D. Quando o curso surgiu, em 1999, 25 anos atrás, ele era um curso procurado por profissionais da área de inovação. A área de inovação não existe mais, gente. Você tem que ser um advogado inovador, um profissional de RH inovador, um profissional de TI inovador. Quer dizer, que é isso, que é uma habilidade transversal. Você tem que empreender, né? Não basta só você identificar. A inovação, ela só é inovação se ela gera valor, né? Senão ela é uma invenção, qualquer coisa assim. Então você tem que conseguir empreender as suas ideias, né? A gente tem uma visão muito de empreendedorismo, falando inovação e empreendedorismo de impacto, né? E empreendedorismo não é esse do separe sua conta pessoa física da pessoa jurídica, que há quem fale sobre isso com muita propriedade. Não é isso. É empreender ideias dentro das empresas, entre empresas, em ecossistemas, né? E o impacto que vem, a ideia que você também não comprometa o futuro, né? Quer dizer, tem as questões ESG que o pessoal trouxe aqui, né? Quer dizer, as questões de sustentabilidade, né? Você não comprometa o planeta, você respeite as questões humanas, né? Sociais, e também você trabalha aí nas questões do risco, da ética que a gente está discutindo. Esse papo poderia ir muito longe, né, Alexandre? Acho que a gente está chegando nos últimos minutos aqui, eu vou querer te ouvir ainda, mas só para falar para o pessoal aqui, quem quer oportunidades imediatas aqui na FIA, é você entrar esse, por exemplo, ou outro da trilha do Advanced MBA da FIA, que realmente é uma roupagem nova lançada para quem quer realmente está antenado. Essa trilha de inovação e empreendedorismo de impacto, há outras, né? Mas essa especificamente trata muito da questão da inovação, isso que eu estava falando. E se você quiser uma experiência, só para aproveitar, né, a gente tem que fazer a nossa propaganda, né? A gente tem um módulo internacional para começar agora, que vai ter uma semana de duração, uma extensão, um curso internacional de uma semana lá no ecossistema de Boston, que é onde está o quarteirão mais inovador do mundo, né? Dizem, né? O pessoal fala muito de Stanford, mas esquece de MIT, Boston. né? Onde está o MIT, né? O Massachusetts. MIT, Harvard, enfim, o Cambridge Harvard, Innovation Center, tudo Cambridge. mais. Você vai ter a oportunidade de viajar uma semana no Corpus Christi agora, né? Ou seja, então é um modo de uma semana. Você consegue se afastar 2, 3 dias aí da sua empresa e participar com a gente. Eu vou colocar as informações aqui também no chat, para quem tiver curiosidade. Então, já fiz aqui a parte que tem que fazer, né? Institucional, a gente tem que sempre falar, mas a ideia não é perder a audiência com isso. Acho que a gente podia aproveitar os últimos minutos para te ouvir, Alexandre. Acho muito bom ponto, assim, viu, Fernando? Assim, o que eu acho, essa capacidade de conexão global que vocês estão trazendo aí, né? Mas mais do que isso, assim, o que eu vejo na prática, vai ter trabalho nosso, na nossa profissão, vai ter trabalho que a IA vai fazer por nós. E é bom que a gente saiba quais são. Vai ter profissões que vão mudar a maneira de trabalhar, como teve com os computadores. Os computadores vieram, mudou um monte de profissão, né? Os sites vieram, mudou muita profissão, né? E vai mudar novamente com a IA, a maneira de fazer. Agora, como eu escrevo texto, era diferente de como eu escrevia texto antes. Como eu preparo aula, é diferente de como preparava a aula antes. Como eu faço consultoria nas minhas empresas de consultoria, é muito diferente do que eu fazia antes. Hoje eu uso essas ferramentas de inteligência artificial para me dar produtividade e qualidade de resposta, né? Eu
Eu consigo chegar num outro patamar que sem essas ferramentas eu não conseguiria antes. Então, os papéis que eu atuo profissionalmente também mudaram, né? E agora tem sim algumas poucas profissões que vão deixar de ter valor específico. E aí, tudo bem, vai deixar de ter valor específico, eu tenho que me preparar. Tudo bem? Não, né? Não falo tudo bem, parece que é tão tranquilo. Não, mas, pô, isso pode ser traumatizante para alguns, mas o que eu posso fazer em relação a isso? Ficar chorando? Não, eu posso começar a me preparar e ir buscar caminhos, competências, onde eu vejo que eu tenho muito futuro. Inovação, para mim, tem muito futuro. Empreender tem muito futuro, né? Na minha leitura, porque são coisas que, por mais que a gente possa usar a inteligência artificial para nos ajudar, o entendimento do que é importante para nós humanos, a emoção, isso é muito nosso. Empatia, de se colocar de verdade no lugar do outro, é muito nosso, é muito humano, né? Visão de como deve ser a sociedade ideal é muito humano. E aí a gente acha que vai ter uma máquina que vai fazer tudo por nós. Isso também, eu acho que quem pensa assim é que está transformando a nossa complexidade de ser humano para algo muito menos, muito unidimensional, que a gente é muito mais do que a nossa capacidade de estruturar raciocínio, a gente é muito maior do que isso. E aí que mora a oportunidade de protagonismo de você falar, pô, eu sou maior do que isso, eu preciso aprender essas novas competências para exercer esse protagonismo, essa capacidade. E não ficar com medo, mas enxergar essas tecnologias como ferramentas mais poderosas para alcançar o que eu quero alcançar. Excelente. Muito obrigado. Quer dizer, é uma questão complexidade sim, simplismo não, né? Simplicidade sim, complicação não, né? Quer dizer, então a gente Muito bom, exatamente por aí, né? Então separar simplismo de simplicidade e complexidade de complicação, né? Acho que é interessante a gente pensar nisso, refletir. Alexandre, assim, a gente poderia ficar aqui a noite inteira, ia cansar o pessoal. Alguns não iam cansar, são incansáveis, a gente poderia discutir aqui. E então é uma contribuição que vocês podem compartilhar com outras pessoas, né? Sobre essa discussão que iria longe, a gente poderia ficar, como eu falei, a noite inteira aqui discutindo. A gente não tinha roteiro, o que é mais legal. Sem roteiro, a gente vai para onde foi. Alguns de vocês participaram bastante, outros aqui. Então a ideia era essa. E assim, quem quiser ver o Alexandre por várias aulas, conversa, ter contato, claro, você pode procurar o Alexandre nas redes, né? Mas você pode fazer parte aqui quem já não faz, né? Fazer parte aqui do nosso ecossistema FIA, da nossa rede FIA, que é super importante, super pujante aí de novidades. E hoje foi só uma pontinha, uma casquinha, um pedacinho do que a gente pode discutir nesse tema, né? Então, em breve a gente faz mais eventos sobre esse tema. E a gente aguarda sugestões de vocês também. Vocês têm contato direto com a gente, podem entrar em contato com a FIA, a gente vai fazer chegar. Pena que o tempo é limitado. Alexandre, brigadíssimo, cara. Sempre bom aprender com você, cara. Valeu. Prazer, meu cara. Até a próxima. Tchau, tchau. Próximo. Tchau, tchau.